Olá, aqui quem fala é Daniel Marinho e hoje nós vamos aprender notação científica. Pessoal, para que o número esteja em notação científica, ele precisa ter a seguinte estrutura. Eu sempre vou ter o produto entre dois fatores, onde o primeiro fator, que eu representei aqui pela letra A, obrigatoriamente vai ser um número entre 1 e 10, sendo que ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Já esse segundo fator será uma potência de base 10, onde o expoente vai ser um número inteiro, beleza? Agora, para escrever qualquer número em notação científica, você só precisa fazer o seguinte. Você vai olhar para esse primeiro fator e você vai deslocar a vírgula dele para a direita ou você vai deslocar a vírgula dele para a esquerda. Se você deslocar a vírgula para a direita, esse expoente aqui da base 10, ele vai diminuir. Então, eu vou colocar um sinal aqui negativo, indicando que esse expoente vai diminuir. Agora, se você deslocar a vírgula desse número para a esquerda, o que acontece com esse expoente? Ele vai aumentar. Nós vamos colocar um sinal positivo aqui, indicando que o expoente vai aumentar. Quer ver só um exemplo? Imagina que eu tenho o seguinte número, 35.461. E eu quero escrever esse número em notação científica. Primeiro, eu vou multiplicar esse número por uma potência de base 10. Eu vou multiplicar ele por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1, e quando eu multiplico qualquer número por 1, esse número não se altera. Concorda comigo? Agora, olhando para esse primeiro fator, ele não tem vírgula, e a gente já sabe que quando o número não tem vírgula é porque a vírgula fica à direita dele, nessa posição. Agora, para que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula deve ser deslocada até essa posição entre o 3 e o 5. Ou seja, eu vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda. E a gente acabou de ver que quando desloca a vírgula para a esquerda, o nosso expoente ele vai aumentar. E ele vai aumentar quantas unidades? Ora, se eu desloquei 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, significa que esse expoente ele vai aumentar 4 unidades. Assim, nós vamos ter 3,5461 multiplicado por 10 elevado a quanto? 0 mais 4 é igual a 4. E aqui nós temos o nosso número escrito em notação científica. Vamos fazer mais um exemplo aqui na letra B. Eu vou ter 0,00263. Eu quero escrever esse número em notação científica. Primeiro, a gente multiplica esse número por 10 elevado a 0. De novo, quando eu multiplico qualquer número por 10 elevado a 0, eu não altero o número, porque 10 elevado a 0 é igual a 1 e a multiplicação por 1 não altera o número. Agora, para que esse número aqui seja um número entre 1 e 10, ele tem que deslocar até essa posição entre o 2 e o 6. Ou seja, eu vou ter que deslocar a vírgula aqui para a direita. E a gente aprendeu que quando desloca a vírgula para a direita, o que acontece com o expoente? Ele vai diminuir. Como eu desloquei a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, esse expoente ele vai diminuir 3 unidades. Assim, eu vou ter o número 2,63 multiplicado por 10 elevado a quanto? 0 menos 3, o resultado é menos 3. E aqui nós temos o nosso número escrito em notação científica. Beleza? Você quer entender por que funciona dessa forma? Então, preste bastante atenção agora. Imagina que eu tenho o número 1238. Eu quero escrever esse número em notação científica. O primeiro passo é escrever esse número como sendo um número entre 1 e 10. Para isso, a vírgula que está aqui à direita, eu preciso deslocar ela até essa posição entre 1 e 2. Isso só é possível se eu pegar esse número 1238, pessoal, e dividir ele pelo número 1000. Mas se eu dividir esse número por 1000, eu vou estar alterando, e não é isso que eu quero. Então, para que eu não altere esse número, ao mesmo tempo que eu vou dividir por 1000, eu também vou multiplicar esse número por 1000. Beleza? Quando eu multiplico o número por 1000 e depois divido ele por 1000, eu não altero esse número. Então, realizando essa divisão aqui, qual vai ser o resultado? Aqui eu vou ter o número 1,238. E esse é o resultado dessa divisão, 1.238 dividido por 1000. Só que aqui eu estou multiplicando por 1000. Então, como 1000 ele é 10 elevado ao cubo, eu vou escrever aqui 10 elevado ao cubo. E aqui nós já temos o número escrito em notação científica. Então, se você comparar com aquele número inicial,
se eu multiplicar isso aqui por 10 elevado a zero, eu não vou estar alterando esse número. Então, comparando esse número com esse que a gente acabou de encontrar, o que foi que aconteceu? O expoente, que era zero, ele aumentou 3 unidades, porque a vírgula que estava nessa posição foi deslocada 3 casas para a esquerda, como está aqui. E é por isso que esse macete funciona. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, esse expoente ele vai aumentar. Nesse caso, eu desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda e o expoente, que era zero, aumentou 3 unidades. Conseguiu perceber? Fazendo um raciocínio semelhante, agora deslocando a vírgula para a direita. Imagina que eu tenho o número 0,0032. Eu quero escrever esse número em notação científica. Para que essa vírgula se desloque até a posição entre o 3 e o 2, eu preciso multiplicar esse número por 1000. Assim, eu vou ter 0,0032 multiplicado por 1000. Mas se eu fizer apenas isso, eu vou estar alterando esse número. E não é isso que eu quero. Então, para que esse número não se altere, ao mesmo tempo que eu vou multiplicar por 1000, eu vou também multiplicar por 1 sobre 1000. Fazendo essa multiplicação, eu posso cancelar esse 1000 com esse 1000 e eu não vou estar alterando esse número. Concorda comigo? Agora, realizando essa multiplicação aqui, 0,032 por 1000, o resultado vai ser 3,2. E isso está multiplicando por 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Só que 1000 é 10 elevado ao cubo, então eu vou colocar aqui embaixo 10 elevado ao cubo. Agora eu posso colocar essa potência de base 10 aqui no denominador, aliás, no numerador, invertendo essa fração. Quando eu inverto a fração, esse expoente ele vai negativo. O resultado disso vai ser 3,2 multiplicado por... Quando eu inverto essa fração, esse expoente que era positivo, ele vai lá para cima, negativo. Portanto, eu vou ter 10 elevado a menos 3. Agora, se eu comparar isso aqui que eu acabei de encontrar com o que eu tinha inicialmente, multiplicando isso aqui por 10 elevado a zero, porque não altera, o que a gente percebe? A vírgula que estava aqui, ela deslocou 3 casas para a direita e ficou 3,2. E o que aconteceu com o nosso expoente? Ele era zero e diminuiu 3 unidades, ficando menos 3. Beleza? E é por isso que quando eu desloco a vírgula para a direita, o expoente vai diminuir. E quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Beleza? Agora nós vamos fazer mais alguns exemplos para você fixar bem o que a gente acabou de aprender. Olha só, aqui na letra A nós temos o número 356 milhões. Vamos escrever esse número em notação científica. Vou começar multiplicando esse número por 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é igual a 1 e a multiplicação por 1 não altera o número. Como esse número aqui não tem vírgula, é porque ela está aqui à direita. E para que esse número seja um número entre 1 e 10, essa vírgula tem que se deslocar até essa posição entre o 3 e o 5. Ou seja, eu vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda. E a gente já viu que quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, esse expoente aqui ele vai aumentar. Nesse caso, ele vai aumentar quantas unidades? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, já que eu desloquei 8 casas para a esquerda. Então, aqui vai ter que ser aumentado em 8 unidades. Assim, nós vamos ter o número 3,56 multiplicado por 10 elevado a quanto? 0 mais 8 é igual a 8. E aqui nós temos o nosso número escrito em notação científica. No exemplo da letra B, nós temos esse número aqui gigante. Dá até preguiça um número desse. Mas nós vamos seguir o que a gente aprendeu. Vamos começar multiplicando esse número por 10 elevado a zero. Como esse número não tem vírgula, é porque a vírgula está aqui à direita. Então, nós vamos ter que deslocar essa vírgula para a esquerda até que essa vírgula chegue nessa posição aqui, entre o 5 e o 9. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o que acontece? O nosso expoente ele vai aumentar. E quantas unidades nós vamos ter que aumentar esse expoente? Ora, vamos contar aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais 3, 21. Então, nós vamos aumentar esse expoente em 21 unidades. Assim, nós vamos ter o número 5,974 sendo multiplicado por 10 elevado a quanto? 0 mais 21, o resultado é 21. E aqui nós temos o nosso número escrito em notação científica. Olha aí. No exemplo da letra C, nós já temos um número sendo multiplicado por uma potência de base 10. Então, a gente só vai olhar para esse primeiro fator e deslocar a vírgula dele.
Nesse caso, eu quero que a vírgula esteja nessa posição entre o 8 e 4, porque eu quero que esse número seja um número entre 1 e 10. Ou seja, aqui eu vou ter que deslocar a minha vírgula para a esquerda, e quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o que acontece com o nosso expoente? Ele vai aumentar. Como eu desloquei 2 casas para a esquerda, o expoente vai aumentar 2 unidades. Assim, o que a gente vai ter aqui é o número 8,4184, sendo multiplicado por 10 elevado a quanto? Eu tenho aqui, ó, menos 21 mais 2. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Nesse caso vai ser negativo e subtraindo aqui eu vou ter 19. E aqui nós temos o nosso número em notação científica. No exemplo da letra D, nós temos que deslocar essa vírgula até essa posição aqui, entre 1 e 2. Ou seja, nós vamos deslocar essa vírgula para a direita. E o que acontece quando a gente desloca a vírgula para a direita? O nosso expoente ele vai diminuir. Como eu tenho que deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a direita, esse expoente tem que diminuir 4 unidades. Assim, o que a gente vai ter é o número 1,25 multiplicado por 10 elevado a quanto? 3 menos 4. 3 menos 4 é igual a menos 1. E aqui o nosso número está escrito em notação científica. Olha aí. Quer ver só como esse assunto já caiu na prova do Enem? Olha só, Enem 2019. Eu nem vou ler esse primeiro parágrafo, porque ele não interessa para nós. O que interessa para nós é a partir daqui, olha só. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus do influenza em milímetro é. Então, nessa questão aqui, pessoal, o que ele quer é apenas que a gente escreva esse número em notação científica. Olha só, eu tenho aqui o número 0,00011 e eu quero escrever em notação científica. Usando o que a gente já aprendeu, eu vou multiplicar esse número por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1, e a multiplicação por 1 não altera esse número. Agora eu vou pegar essa vírgula e deslocar até essa posição, porque esse número tem que ser um número entre 1 e 10. Ou seja, eu vou deslocar essa vírgula para a direita. E o que acontece quando a gente desloca a vírgula para a direita? Esse expoente aqui ele vai diminuir. Quantas unidades eu vou ter que diminuir? Ora, se eu pulei a vírgula aqui 1, 2, 3, 4 casas para a direita, esse expoente ele vai diminuir 4 unidades. Assim, o que a gente vai ter é o número 1,1 sendo multiplicado por 10 elevado a quanto? 0 menos 4, o resultado é o menos 4. E aqui nós temos o nosso número escrito em notação científica. Aí você abre aquele sorriso e marca a letra D, que é o nosso gabarito. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e eu encontro você nos próximos vídeos. Até mais!